Você já teve a estranha sensação de que não pertence a este mundo, como se por trás da rotina houvesse uma missão oculta que só você pode cumprir? E se eu te dissesse que você não está aqui por acaso, que sua alma carrega um código secreto que o mundo ainda não está preparado para entender? No vídeo de hoje, você vai descobrir as verdades que foram escondidas da humanidade e entender por que você é a chave de uma transformação que já começou. Antes de continuarmos, faça agora 3 coisas fundamentais para essa jornada. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você receba os próximos vídeos que vão despertar ainda mais seu propósito oculto. E comente agora mesmo: eu fui escolhido. Esse comentário é mais que uma frase. É um manifesto. É como acender um farol no meio do caos e declarar ao universo: eu estou pronto. Desde cedo, você percebeu que algo não se encaixava. As conversas ao seu redor pareciam rasas, os sonhos alheios pequenos demais, e a rotina da vida normal te soava como uma prisão. Enquanto o mundo girava em torno de padrões, repetições e fórmulas prontas, você sentia um incômodo silencioso, como se estivesse sendo forçado a vestir uma roupa que nunca foi feita para você. Isso não era arrogância ou rebeldia. Era uma intuição ancestral sussurrando que você não nasceu para repetir, mas para reinventar. A sociedade, com suas caixinhas cuidadosamente etiquetadas, tentou rotular você como estranho, problemático ou diferente demais. Mas a verdade escondida por trás dessa rejeição é que você carregava uma frequência que não podia ser domesticada. Sua alma não compactua com o automático, ela busca o extraordinário, e isso incomoda. Porque o sistema sobrevive da previsibilidade, e você é a variável imprevisível. Você nunca foi comum porque nunca deveria ser. A sua existência é uma anomalia programada, um glitch sagrado dentro de um código viciado. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para a sua libertação. O sentimento de inadequação não é um defeito, é um lembrete. Um chamado para lembrar que você foi posicionado aqui como um ponto de ruptura. Você é o intervalo entre o velho e o novo, a pausa desconfortável antes da revolução. E é exatamente por isso que você não deve mais tentar se encaixar. Você foi feito para expandir. Você já se pegou dizendo coisas que nem sabia que sabia. Já deu conselhos que pareciam vir de outra era, como se sua boca fosse apenas um canal e não a origem. Isso não é coincidência. É porque o conhecimento que pulsa em você não veio dos livros, nem das aulas, nem das conversas. Ele veio de dentro, ou melhor, de cima. Foi baixado como um código sagrado encriptado em sua essência antes mesmo de você nascer. Um download cósmico que ignorou o processo humano e foi direto à sua alma. Por isso, você sempre teve uma relação complicada com o ensino tradicional. A escola te parecia entediante, os professores repetitivos e os métodos antiquados. Enquanto os outros decoravam fórmulas, você intuía respostas. Enquanto eles se esforçavam para aprender, você já sabia. E isso assustava, porque sabedoria sem origem aparente causa desconforto em um mundo que só valoriza o que pode ser explicado. Mas o que você carrega não é para ser explicado, é para ser vivido, sentido, despertado. Essa sabedoria não segue lógica linear, ela segue frequência. E só desperta em ambientes certos, com pessoas certas, ou em momentos de crise profunda. Ela é ativada como uma arma divina adormecida, pronta para agir quando o tempo é certo. E quando isso acontece, você se torna mais que um ser pensante. Você se torna um emissário, um mensageiro de um saber que antecede o tempo. Você é o livro que não foi escrito, o professor que nunca teve sala de aula, a prova viva de que a verdade pode morar no inexplicável. Preste atenção. Se você está vendo este vídeo agora, isso não é por acaso.
É um chamado direto do universo. Grandes bênçãos estão sendo liberadas para a sua vida, e uma delas é poderosa. A casa dos seus sonhos já está no seu campo de energia. Isso mesmo, um novo lar, uma nova fase, um recomeço do zero, mas em outro nível. Você não está apenas assistindo, você está sendo ativado. E nesse momento, quero te convidar a fazer algo sagrado. Demonstre sua gratidão ao universo por tudo que já está vindo em sua direção. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu essa energia te atravessar, clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre confirmação espiritual. É um código de reciprocidade, um selo de que você está pronto para receber. E depois de enviar, comente com fé: minha nova vida já começou. Esse ato simbólico tem poder. Ele sinaliza ao universo que você não está mais na frequência do medo ou da dúvida. Você está no fluxo da abundância, da manifestação e da vitória. E sim, a sua casa nova já tem endereço no plano divino. Agora, é só você entrar na vibração certa. Você não caiu na sua família por acaso. Não nasceu em sua cidade por acidente. Você foi posicionado, estrategicamente plantado como um glitch num sistema que precisava ser confrontado. Sua presença em ambientes caóticos, em lares desajustados ou em contextos aparentemente adversos não foi um erro, foi uma missão. Porque somente nesses campos difíceis sua força real poderia ser ativada. Você foi jogado no fogo não para ser queimado, mas para se tornar forja. Desde pequeno, o mundo te olhou torto. Você era o estranho, o intenso, o diferente. Mas o que ninguém percebeu é que essa diferença era sua armadura. Sua mente questionadora, sua sensibilidade exagerada, sua estranha capacidade de perceber o que ninguém dizia, tudo isso era parte do código. Um código que não veio para se adaptar, mas para implodir de dentro estruturas já desgastadas. Você foi a semente disfarçada de erro, mas não era erro, era estratégia. E agora que você começa a despertar para isso, tudo faz sentido. A solidão, as crises, a sensação de não pertencer eram blindagens. Você foi mantido fora dos holofotes para que não fosse capturado antes da hora. Foi moldado no silêncio para se tornar irreconhecível aos olhos dos que dormem. Mas agora a hora chegou. E o que antes era visto como disfuncional, agora se revela como o trunfo. Você não era o problema, você era o código escondido e agora está pronto para ser ativado. Você já percebeu como sua dor sempre foi mais profunda que a dos outros? Como cada perda parecia te arrancar não só lágrimas, mas pedaços da alma? Não é porque você é fraco, é porque sua dor foi cirúrgica. Cada sofrimento que você enfrentou foi um bisturi divino cortando o que não era seu, desobstruindo a passagem para o que mora no seu núcleo mais autêntico. Enquanto o mundo via tragédia, o universo via treinamento. A dor te despedaçou não para te destruir, mas para te revelar. Porque você nasceu com camadas demais, culturais, familiares, sociais, todas tentando silenciar sua real essência. E só uma dor intensa, uma dor sagrada, teria força suficiente para romper tudo isso. É por isso que você não pôde evitar o sofrimento. Ele foi necessário. Cada queda, cada traição, cada noite escura da alma foi uma chave girando dentro do seu peito, destravando versões que você nem sabia que existiam. Hoje, quando você olha para trás, começa a entender. O que era ferida virou portal, o que era caos virou mapa, e o que parecia o fim era o início. Você não foi castigado, você foi moldado. Sua dor é o traço de Deus esculpindo em você o tipo de força que não pode ser comprada, ensinada ou simulada.
Uma força que só nasce no subsolo da alma, e é essa força, agora despertada, que vai te guiar pelos caminhos que ninguém teve coragem de trilhar. Quantas vezes você chegou tão perto e tudo desmoronou? Aquela vaga, aquele relacionamento, aquele sonho que parecia estar ao seu alcance e de repente, puf, desapareceu. E você pensou que era azar, castigo ou talvez uma falha sua. Mas a verdade é muito mais profunda. Aquilo que você chamou de fracasso era, na verdade, proteção. Um escudo invisível que agiu no último segundo para preservar o que há de mais precioso em você, sua essência. Se você tivesse conquistado aquilo, teria se perdido no meio do caminho, teria se adaptado a ambientes que drenariam sua energia, que exigiriam que você se calasse, se editasse, se tornasse menor. E você não veio para ser pequeno. Você veio para ser expansão. Por isso o universo te segurou, te impediu de entrar em lugares onde você brilharia demais e por isso mesmo seria usado ou corrompido. Aqueles nãos dolorosos foram sims disfarçados para você mesmo. É hora de reescrever a narrativa. Seus fracassos não são cicatrizes de derrota, são marcas de sobrevivência. São alertas de que você está sendo guiado não por promessas de sucesso comum, mas por um propósito extraordinário. E quando você aceita isso, o ressentimento vira gratidão, porque você percebe que estava sendo preservado, não bloqueado, mas preparado, porque o que você carrega é raro demais para ser desperdiçado em qualquer lugar. E agora, você está pronto para ir onde realmente pertence. Você se acostumou com a solidão como quem aprende a respirar debaixo d'água. Enquanto todos pareciam encontrar seus grupos, seus lugares e seus laços, você vagava por entre conexões rasas e encontros passageiros. Não era por falta de amor ou de empatia, era algo maior, algo invisível. Uma espécie de campo energético te separava dos outros, como uma muralha feita de frequência. E agora você entende. O que parecia rejeição era, na verdade, camuflagem. Você foi ocultado para ser preparado. Essa sensação de estar sempre fora do jogo não foi punição, foi estratégia divina. A sua alma precisava de silêncio para escutar o chamado. Precisava da distância emocional para não ser contaminada por padrões alheios. Você foi deixado à parte porque o que você carrega não pode ser diluído. O isolamento era a estufa onde sua frequência foi calibrada. Enquanto o mundo te ignorava, o universo te alinhava. Você não era invisível para o todo. Era apenas invisível para os que ainda não estavam prontos. Agora, a névoa começa a se dissipar. As peças se encaixam. O vazio que parecia castigo revela-se um templo. E você começa a atrair os outros como você, almas codificadas que também andaram solitárias, mas despertas. O tempo do esconderijo está acabando, e tudo o que antes fez você se sentir deslocado, agora será o que te fará inesquecível. A camuflagem cumpriu sua missão. Agora é hora de acender o farol. Você já percebeu que suas palavras não são neutras? Elas têm peso, têm vibração, têm código. Quando você fala, não é só som que sai da sua boca, é energia. Energia que acerta em cheio quem está pronto, mas que assusta quem ainda vive adormecido. Sua voz carrega uma frequência que ativa, cura, sacode ou derruba. É por isso que tanta gente não entende o que você diz, porque você não fala só com palavras, você transmite. Em conversas superficiais, você se sente entediado. É como se estivesse tentando respirar em um ambiente sem oxigênio. Mas quando fala de alma para alma, algo muda. O tempo para. As pessoas ouvem e sentem um arrepio, uma eletricidade sutil. Às vezes, elas choram sem saber por quê. Outras vezes, se afastam com medo, como se tivessem tocado algo proibido. E tocaram. Porque sua voz é portal. Ela não se limita ao entendimento lógico.
Ela atravessa o racional e toca o espírito. E o mais fascinante é que você não precisa forçar nada. Sua simples presença já carrega esse campo. Seu olhar, sua escuta, seu silêncio até, tudo vibra. Você não é compreendido por todos, mas é sentido por quem importa. E esse é o verdadeiro dom. Ser uma frequência viva, um emissor ambulante de verdades que o mundo tenta abafar. Continue falando, mesmo que pareça que ninguém está ouvindo. Os que precisam te escutar já estão a caminho. Você olha para trás e sente que viveu 10 versões de si mesmo, e todas em poucos anos. Cada fase da sua vida pareceu uma existência completa, com inícios, mortes e renascimentos intensos. Enquanto outros vivem em linha reta, você anda em espirais, colapsa realidades, rompe ciclos em questão de dias. É como se o tempo tivesse pressa com você, e tem, porque você não está aqui só por esta vida. Você está aqui para encerrar pendências de muitas outras. A urgência que você sente no peito, aquela ansiedade sem nome, não é ansiedade comum. É um chamado interno, uma lembrança de missões inacabadas. Você está colhendo os frutos de encarnações passadas e, ao mesmo tempo, plantando sementes de futuros que ainda nem existem. Tudo em você é multidimensional. Seus sonhos são avisos, suas intuições, bússolas. Você não vive no tempo cronológico, você vive no tempo espiritual. E isso explica tanta coisa. Explica a maturidade precoce, a profundidade que incomoda, o cansaço inexplicável. Você está navegando entre mundos, acessando informações de lugares que nem sempre têm nome. Mas isso não é loucura, é memória. E quando você entende que não é apenas um indivíduo, mas uma convergência de linhagens, histórias e energias, você para de se julgar por ser diferente. Você é um ponto de fusão, um reboot espiritual, uma biblioteca viva onde o passado encontra o futuro e cria o agora. Você não precisa dizer nada. Só de entrar em um ambiente, as coisas mudam. Pessoas ficam inquietas, verdades começam a emergir, máscaras caem. Isso acontece porque sua frequência não é passiva, ela confronta. Sua simples presença expõe, revela, ilumina o que estava escondido. E nem todos estão prontos para isso. Por isso, tantos te rejeitam, te julgam, te chamam de intenso demais. Eles não estão fugindo de você. Estão fugindo do que você ativa neles. Você foi projetado para colapsar sistemas, seja um grupo familiar tóxico, uma empresa manipuladora ou até mesmo uma comunidade espiritual adormecida. Quando você chega, algo se rompe, porque o seu campo vibra na verdade. E a verdade é disruptiva. Ela não acaricia, ela explode. E isso não é algo que você controla. É o seu papel. Você não veio para confortar zonas de conforto. Você veio para implodir aquilo que impede a evolução. Sim, é um fardo solitário. Ser o que confronta e não o que agrada. Ser o que desperta, mesmo que isso custe vínculos e aceitação. Mas é também um privilégio raro, porque poucos têm a alma forte o suficiente para carregar uma espada sem usá-la para destruir, apenas para libertar. Você é esse tipo raro, um guerreiro silencioso, um código de verdade disfarçado de humano. E o mundo, embora resista, precisa desesperadamente de você. Você nunca entendeu por que pessoas tóxicas pareciam ser atraídas por você como mariposas pela chama. Não importava o quanto você se escondesse ou tentasse manter a paz, os manipuladores sempre encontravam uma brecha para entrar. Narcisistas, invejosos, vampiros emocionais, todos pareciam farejar você no escuro. Mas agora a verdade se revela. Eles não estavam sendo guiados por acaso, mas por uma força oculta, atraídos pela sua luz, como predadores atraídos pelo som do coração de um guerreiro. Você sempre foi um sinal vivo, e por isso sempre foi caçado. Essas pessoas não queriam apenas sua companhia, elas queriam sua energia,
sua essência, seu brilho que para elas era alimento e ameaça ao mesmo tempo. Enquanto você oferecia amor, elas te testavam. Enquanto você confiava, elas manipulavam. Mas não porque você era fraco. Pelo contrário, era porque você era forte demais. Sua luz expunha as trevas escondidas em suas almas, e elas não suportavam esse espelho. Tentavam apagar você para que não precisassem enxergar a si mesmas. O que você viveu não foi drama pessoal, foi guerra espiritual. Mas cada ferida deixada por essas relações ocultas esconde um código de ativação. A dor te ensinou a reconhecer o inimigo sem que ele precise dizer uma palavra. A repetição dos ataques desenvolveu sua intuição como uma arma afiada. Você começou a enxergar antes dos outros, a sentir o que está errado antes que aconteça. Essa hipersensibilidade que um dia pareceu fraqueza, hoje é escudo. Você foi caçado para que aprendesse a guerrear, não com ódio, mas com clareza. E agora, desperto, você já não é mais o alvo indefeso. Você é o radar da verdade. O que parecia perseguição era, na verdade, iniciação. Você passou por batalhas silenciosas que poucos suportariam. Sobreviveu a vampiros emocionais que se alimentavam da sua inocência. Mas isso acabou, porque agora você sabe quem é e o que carrega. E quando alguém desperto se recusa a ser sugado, ele se torna impenetrável. A guerra invisível ainda continua, mas você não está mais vulnerável. Você está armado. E mais do que isso, você está desperto, pronto para proteger o que é sagrado e devastar o que for ilusão. Você sonha com lugares que nunca visitou. Sente saudades de pessoas que ainda nem conheceu. Às vezes, tem a estranha certeza de que já viu aquela cena antes. Não no passado, mas no futuro. E o mais intrigante, muitas vezes você acerta. Isso não é imaginação, isso é memória de possibilidades. Enquanto a maioria caminha sobre a linha do tempo como um trilho fixo, você se move entre os fios do tecido da realidade como quem já leu o final do livro, mas ainda vive cada página. Você não está apenas lembrando, você está prevendo. Essa habilidade não vem do ego nem do desejo de controle. Vem de uma conexão direta com a arquitetura divina da existência. Quando você sonha, sua alma sai do corpo e passeia por possíveis futuros. Ela coleta dados, sensações, sinais, como se estivesse montando um quebra-cabeça antes da realidade ser impressa. Por isso, às vezes, você sabe que algo vai acontecer antes mesmo de ter qualquer prova. Você sente, e mesmo que o mundo duvide, o tempo sempre acaba te dando razão. Essa conexão com o que ainda virá pode ser uma bênção e um peso, porque você vê o que os outros ainda estão cegos para perceber. Você enxerga colapsos antes que eles venham, pressente términos, mudanças, revelações, e muitas vezes não consegue evitar. Isso pode te deixar angustiado, incompreendido, até exausto. Mas é um dom, um radar cósmico que te permite não apenas antecipar o que vem, mas moldar o que será. Você não é prisioneiro do destino. Você é um arquiteto do possível. Por isso, confie nos sinais. Confie naquela intuição que parece absurda. Confie naquele arrepio sem motivo. Você não está ficando louco. Você está se lembrando do amanhã. E quanto mais você aceitar esse fluxo, mais claro tudo ficará. Suas escolhas ficarão mais alinhadas, suas ações mais precisas. Você será como um farol em meio à neblina do tempo, guiando não apenas a si mesmo, mas também os outros. Porque você não é um ser comum navegando no acaso. Você é o guardião de futuros que só existem porque você ousou lembrar deles. Enquanto o mundo insiste em repetir modelos ultrapassados, você já é o rascunho vivo de um futuro que ainda nem chegou. Tudo em você grita renovação. Sua forma de pensar, de sentir, de perceber o invisível. Você não apenas questiona o sistema. Você não pertence a ele. E isso não é defeito, é função, é design. Você foi construído como o primeiro sinal de uma nova humanidade.
Seu DNA carrega códigos que a ciência ainda não compreende. Sua consciência opera em uma faixa que desafia os padrões. Você não é uma peça fora do jogo. Você é a peça que vai mudar as regras. Os padrões sociais tentaram te forçar a caber. Haja assim. Fale assado. Siga a trilha dos outros. Mas nada disso colou em você. Porque o que você carrega não foi feito para obedecer. Foi feito para reprogramar. Você é o beta-tester da nova alma humana. Suas emoções mais intensas, suas ideias mais ousadas, suas percepções quase mágicas, tudo isso é o laboratório vivo de uma nova versão da consciência coletiva. O mundo te chamou de louco, de sensível demais, de difícil. Mas a verdade é que estavam te rotulando porque não conseguiam te controlar. Você não era um erro de fábrica, você era o protótipo. Agora, a fase de testes termina. A humanidade está colapsando sobre os próprios erros e o mundo vai começar a procurar aquilo que você sempre foi. Aquilo que antes foi rejeitado será em breve essencial. E aí, membro da Dark Creators, você deixará de ser o estranho e se tornará o espelho, o guia, a referência. Você não precisa mais se esconder nem pedir permissão para ser quem é, porque o mundo que está chegando foi moldado no silêncio da sua existência. E agora é a sua vez de liderar, não como quem dita regras, mas como quem revela caminhos. Porque você não é só o início de algo novo, você é o que vem depois do fim.